beleza da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti. Sempre por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Sem ter dúvidas da sua missão, Maria, tão jovem, depressa deixou a sua casa e pela montanha subiu para ver Isabel, e logo encontrou salvação, comunhão. O fruto bendito é o meu Senhor, eu também quero ouvir, porque acreditaste, para sempre és feliz. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz, levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós, Não mais deixaremos de amar. Este espaço é dedicado às Jornadas Mundiais da Juventude. Não é propriamente à jornada, mas sim à pré-jornada. Mais concretamente, ainda não é bem à pré-jornada, mas sim aos dias nas dioceses. E connosco hoje está o Padre Armindo Janeiro e o Jorge Martins. Eles fazem parte, os dois, da coordenação vicarial aqui estamos a falar da Vigararia de Orem. E vamos falar de jovens que vêm para a Diocese de Leiria Fátima, à volta de 7.500, portanto são esses os números, e 800 na Vigararia de Orem. E por isso convidámos estas duas pessoas, o Padre Armindo e o Jorge Martins, para conversarmos um bocadinho sobre estes dias nas dioceses. Antes de mais, o que é isto, os dias nas dioceses? E antes de mais, bom dia, Padre Armindo, como está? Tudo bem? Bom dia a todos os ouvintes. Bem disposto? Bem, obrigado. Eu pergunto-lhe sempre se está bem disposto. Olá, bom dia a todos também. Como estás? Tudo Tudo bem? Obrigado, Padre, obrigado. Olha, o que é que são isto os dias nas dioceses? Para nós percebermos, porque vai começar já, é a partir da próxima segunda-feira. Jorge Martins, o que é isto? Os dias das Trocando por miúdos. Sim, os dias nas dioceses, também conhecidos, ou mais popularmente conhecidos como pré-jornadas. As pré-jornadas, sim.
são dias que estão preparados para que o país que acolhe as Jornadas Mundiais da Juventude, antes das jornadas propriamente dita começar, no caso, como sabemos, é de 1 a 6 de agosto, na semana anterior, acolhe em todo o país jovens que vêm do mundo inteiro, que vão participar nas jornadas e que antes de viverem essa experiência das jornadas têm a possibilidade de conhecer um pouco melhor o nosso país, e por isso as pré-jornadas ou dos dias nas dioceses, por isso as dioceses do país todo, vai desde as ilhas até Bragança, Faro, pronto, onde vão estar jovens que pediram para se integrarem, para vir de muitos países. Não sei exatamente quantos é que estão neste momento preparados para vir para as pré-jornadas, mas nunca é obviamente o número que corresponde ao que será o total de participantes nas Jornadas Mundiais, mas nas pré-jornadas a oportunidade é conhecer um pouco melhor a realidade do próprio país, das comunidades, portanto, católicas, das paróquias, do ponto de vista, olha, cultural, patrimonial, a gastronomia, nossas formas de estar, enfim, conhecer um pouco o país. E tudo aquilo que tem a ver com os fatores de atratividade, também, obviamente, com a questão espiritual. Há um programa que está definido, que nós certamente iremos falar dele também, e que, portanto, procura ter em conta todos estes aspectos. São grupos bem organizados, habitualmente os participantes não são propriamente, portanto, pessoas tão jovens como aquelas que irão participar nas jornadas. Também virão alguns, mas habitualmente são participantes que já têm a rotina e têm o hábito de ir a outras jornadas, e que vêm para estar mais tempo no país que acolhe as Jornadas Mundiais da Juventude. É uma forma também de, no fundo, ver uma divulgação do próprio país aos milhares que nos visitam por estes dias. É isto. Ô Jorge Martins, e quem é que se inscreve? Ou como é que as pessoas se inscreveram? Como é que as pessoas aparecem, por exemplo, na Diocese de Leiria Fátima? Sim, há uma estrutura. Quando as Jornadas Mundiais são anunciadas, a partir daí começa todo um trabalho que é feito, começa por ser pela cidade e pela Diocese, que no fundo terá a maior responsabilidade de acolher provavelmente as jornadas, e depois a partir daí há todo um trabalho que é feito com as outras dioceses, e depois, aproximando-se do tempo previsto, uns meses antes das jornadas, as estruturas de todos os países dedicadas aos jovens abrem as inscrições e começam a preparar-se para, portanto, organizar os seus jovens dos diferentes países para essa deslocação. E logo aí se percebe quem quer vir só para as jornadas e quem quer vir para as pré-jornadas. Ora, aqui acontece um caso que a nós, como é óbvio, é particularmente sensível, que é o facto de termos Fátima, não é? E por isso a nossa diocese, de todas as outras dioceses, terá sido aquela que teve mais procura, não é? Houve um momento até que soubemos que houve necessidade de dizer que não podiam aceitar mais inscrições porque Fátima tem um peso muito grande. E enquanto há dioceses que se calhar neste momento estarão ou que vão receber 1.000, 1.500, a nossa vai receber 7.500 e não recebe mais porque não há estrutura que suporte, porque senão seriam 15.000, não tenho dúvidas disso, porque muitos gostariam de vir aqui precisamente para ir a Fátima, não é? Embora o Santo Padre venha no dia 5 de manhã, aquelas 2 horas, mas não é a mesma coisa. E, portanto, as pessoas têm sempre... E mais do que isso, são peregrinos e sabendo também que não podemos esquecer que o patrono das jornadas, que é São João Paulo II, não é? Foi ele que é o fundador das Jornadas Mundiais, como devoto Nossa Senhora. Portanto, Fátima está, diríamos, é transversal a todas as jornadas, não é? Não podemos esquecer o que aconteceu nesse fenómeno extraordinário no Panamá, nas últimas jornadas, em que a imagem peregrina de Fátima foi recebida de uma forma calorosa, intensa, pelos grupos lá no Panamá. Portanto, essa ligação está sempre presente. E por isso a nossa diocese tem sempre muita procura nestes dias e teve uma grande adesão. E por isso nós cá estamos também para receber um número significativo de jovens. Vocês, os dois, quer o Padre Armindo, quer o Jorge Martins, já participaram em jornadas e vocês participaram só nas jornadas ou nas pré-jornadas também? Eu fui só nas jornadas. Foi? Também só nas jornadas. Então. Foi em Paris, em 97. Estava, digamos, ainda eram as primeiras, mas foi um mar de gente por 1.700.000.
Mas olha, voltando só aqui um pormenorzinho em relação à nossa diocese, além destes que vêm pela estrutura diocesana, ainda há uma quantidade grande de jovens que vêm pela estrutura das ordens religiosas em Fátima. Portanto, a gente não tem em casa só os 7.500. A gente tem muitos mais que vêm, digamos assim, e são acolhidos diretamente pelas ordens religiosas. Isso pode representar milhares. A gente não tem esses números sequer. Sei que algumas ordens religiosas colocaram um teto, ou seja, só podemos receber um X número, mas como eles têm as juventudes organizadas na sua ação missionária, pastoral, tal, têm grupos jovens organizados, esses virão, portanto, e muitos deles até vão ficar ali em Fátima, depois vão a Lisboa e voltam. Portanto, haverá um número bastante superior. Aliás, na nossa própria aqui, na nossa vigaria, a Casa Velha também vai ter ali alguns jovens ligados aos jesuítas, também. É uma dinâmica, digamos, foi um momento de inspiração do Papa João Paulo II, São João Paulo II, porque este movimento digamos, de encontro juvenil já vinha dos anos 60 com os grandes concertos, festivais de rock, e era preciso um espaço com visibilidade, onde se celebrasse a fé e toda a dimensão cultural adjacente e, digamos, o projeto que no fundo isso que a Igreja oferece a nível mundial. Portanto, se de facto há outros projetos e outras propostas que uma sociedade livre e aberta promove, faltava este horizonte maior. Tínhamos os santuários, tínhamos Roma, tal, que são os grandes centros de concentração, mas para os jovens esta intuição do Papa João Paulo II é brilhante. Claro que isto é mais um ponto de chegada e um ponto de partida e, portanto, se não for visto assim, digamos, esgota-se em si mesmo, ou seja, é um evento, é uma festa, não. Mas, por exemplo, estes que nos visitam, eles vêm com muito trabalho feito, vêm dezenas de sacerdotes a acompanhar estes grupos, religiosas, bispos. O Joca pode depois falar um bocadinho melhor dessa parte, mas significa que estes que vêm para as pelas jornadas vêm mesmo fazer um caminho de aprofundamento espiritual e com toda a sua envolvência cultural. E por isso nós só vamos criar as condições para que isto se manifeste naturalmente. Mesmo nos momentos que vamos ter comuns, abertos à comunidade e tal, é para haver essa espontaneidade de relação, de celebração, porque estamos em território comum, que é um sentir católico, aqui quer dizer universal, de uma comunidade muito grande. E, portanto, temos as mesmas referências, celebramos a mesma fé, em línguas diferentes, mas o essencial é o mesmo. Portanto, há aqui um conjunto de condições que valoriza esta espontaneidade e esta riqueza. É para isso que a gente anda a tentar ver se funciona naturalmente, sem grandes bloqueamentos, e a gente possa viver uns bons momentos nesta semana e depois na Jornada Mundial. Mas aqui com o rosto e a estrutura que nós organizamos é precisamente para dar visibilidade a essa proposta, que eles, no fundo, sejam acolhidos, possamos partilhar e que eles possam viver um pouquinho essa mesma fé connosco. Nós vamos falar todo este programa e de tudo aquilo que prepararam, que esta equipa preparou para acolher estes jovens, mas antes, Jorge Martins, quem são os jovens que vão estar connosco? Muito bem, então nós vamos começar desde já a dizer que, portanto, hoje é domingo, vamos... Segunda-feira já começam a haver movimentações. Amanhã já há movimentações, embora não diretamente aqui na nossa vigararia. E digo isto porquê? Porque há um grupo que irá ficar num dos centros de acolhimento da nossa vigararia, que é nas Misericórdias, no Caneiro, que vai chegar um bocadinho mais cedo, será logo a 24, portanto, quer dizer que vai chegar amanhã, que vai ficar em Fátima, provisoriamente, que é um grupo que vem do Panamá. E depois então a 26 irá para este centro de acolhimento. Nós dividimos isto por vários centros de acolhimento, são 4, 5, digamos assim, e, um primeiro que está sediado na escola secundária aqui em Orém. Olha, antes disso, foi feito um apelo para as pessoas se disponibilizarem para se servirem de famílias de acolhimento a estes jovens. Como é que foi a recepção deste apelo? Não sei se o Padre Armindo quer falar nisso. Qual é que foi a recepção das pessoas a este apelo? Há diferentes sensibilidades e nós tínhamos
pediram-nos para nós começarmos cedo a falar disto, mas a gente vinha de uma pandemia. E, portanto, isso não ajudou. Não ajudou. Aliás, a jornada foi adiada. Pois, aí está. E queriam que se começasse cedo e nós não começámos assim tão cedo. E mesmo quando começámos, foi há um ano e 2 meses, para aí, embora se tivesse falado vagamente antes, a recepção não foi tão entusiasmante. Houve, no entanto, na nossa vigaria, gente, paróquias, e gente que de facto fez um trabalho casa a casa. Aqui a cidade é mais complexa porque as pessoas não têm esse nível de relação e de intercomunicação, mas nos lugares mais pequeninos onde há essa relação é possível. E de facto, Misericórdias conseguiu uma boa abordagem nesse aspecto e teve mais sucesso. Portanto, metade dos que lá ficam vão para casas. Nós aqui, dispersos por Piedade e mais 4 paróquias, também temos um grupo de 40 ou 50, mas não é tão representativo. Caixarias também, sobretudo Casais Bernardos, porque ela é uma pessoa que conseguiu mobilizar, também tem um grande grupo a ser acolhido nas famílias. Freixendo até alguns, portanto. O que significa que depende um pouquinho como é que cada um se sentiu ou se sente mais ou menos confortável e com mais ou menos capacidade de arriscar, ou condições, porque às vezes a vida não permite, as tarefas, o estilo de trabalho, a forma como pode gerir ou não gerir de tempos livres. Portanto, tivemos muita variedade nisso. E como não tivemos, porque na altura a ideia era que pudéssemos vir a receber 10 mil e tínhamos-nos pedido para acolher até 1000, e então passámos por um outro modelo, que era aquele que o professor Joca estava a dizer. Precisamente. E então? Sim, eu estava a dizer que vamos ter os 4 centros de acolhimento. O primeiro, então, que estava a referir ali na escola secundária, que vai envolver, posso dizer, cerca de 300 pessoas, dividindo aqui num grande grupo que vem de Sevilha, que vai chegar já na próxima quarta-feira à tarde. Somos entre os 20 e 20, que se vai juntar ao grupo que vem da Zâmbia, que chega cá também, aqui para este centro de acolhimento, ou afeta este centro de acolhimento, porque por coincidência, o número corresponde exatamente ao número que tínhamos de lugares disponíveis no lugar do Pinheiro, em Cabiçalva, e portanto é para lá que vão estes 17 zambianos, que vão chegar na quarta-feira. Aliás, na terça-feira, ao final do dia, vamos chegar ao aeroporto, já providenciamos o transporte, vamos buscá-los, vamos trazê-los, vamos acolhê-los, as famílias já se disponibilizaram. Tivemos que pedir, e elas foram muito generosas nesse aspecto, porque supostamente era para começar a 26, vão começar um dia antes, vão acolhê-los, vão recebê-los e vão estar um bocadinho mais com eles, não é? No caso. Depois, portanto, vamos ter também aqui um outro grupo que virá só depois, no dia 28, vai chegar um pouco mais tarde, que é um grupo que vem de Ourense, da Galiza. Portanto, aqui no caso do Centro de Acolhimento de Orem, são cerca de 300 e vêm, portanto, sobretudo de Espanha, tirando estes 17 elementos da Zâmbia. E vão ficar divididos, este grupo maior, entre a escola secundária, a Quarto Conde, que também vai receber, portanto, um grupo significativo, e será assim. Depois temos um segundo grupo, do qual também já falei, então, que é o grupo que está sediado no Caneiro, que vai receber cerca de 140 jovens e não jovens, porque aqui é importante dizer-se que vêm jovens, mas também vêm pessoas a acompanhar os jovens e, portanto, animadores, enfim, pessoas que vêm com esta responsabilidade. Vão ser, sobretudo, panamianos, um pessoal que vem do Panamá, que vem, no fundo, delegar a Portugal aquilo que viveram antes, não é? Exatamente. E vamos também ter um grupo do México que vão estar. Aqui no Caneiro, saliente-se o facto de haver uma grande parte a maioria do grupo vai ser acolhida em famílias, portanto, e outra parte vai ficar então no pavilhão lá desportivo. Depois temos um centro de acolhimento 3 em Caixarias, onde vão estar 181 elementos da Diocese de Seul, da Coreia do Sul. Interessante também. Na sua organização metódica, já estiveram cá. Uma delegação esteve cá há 3 semanas, vieram ver, assim que souberam que seria aqui que iam ser acolhidos, vieram, quiseram conhecer, falaram com a equipa, portanto, de acolhimento local,
e foi interessante porque levaram logo daqui algumas informações interessantes para eles e na preparação, portanto, do programa deles próprios. E temos ainda depois o Centro de Acolhimento 4, que é na Freixianda, e aqui são 130 pessoas, com a particularidade de serem de 3 países, de 3 continentes diferentes. Então temos 41 norte-americanos, Estados Unidos da América, temos 32 suecos e 38 coreanos. Portanto, é interessante esta diversidade que vai acontecer. Há ainda um grupo que afeta a paróquia de Ceiça, que faz parte também da nossa vigararia, são 18 polacos de Wadowice, portanto, que estarão aqui, e ao todo este grupo anda nos 766, mais rigorosamente é este o número, mais ou menos se bem que estes grupos, todos eles, uma grande parte, vêm acompanhado por sacerdotes, alguns até com bispo, arcebispo, bispos auxiliares, portanto, que vêm acompanhar e que acompanham o dia-a-dia dos grupos, embora no caso dos bispos vão ficar, a maior parte deles, em Leiria, e depois virão aqui a Orem ou a Caxias ou a Freixenda, conforme a situação, e portanto será este grupo que nós iremos receber agora a partir do dia 26 até dia 31, que será então o último dia destes grupos cá. E depois vão partir, estão a acabar de receber, foi agora, ontem e na sexta-feira, que estiveram a receber já as informações quais vão ser as dioceses de acolhimento, ou se vão para Setúbal, ou para Lisboa, ou para Santarém. Estão a receber essas informações. Porque depois, nestas dioceses, estão apenas nas tais pré-jornadas, e depois há estas dioceses de acolhimento. Que ficaram excluídas, digamos assim, destas pré-jornadas. Precisamente para se prepararem para as jornadas mundiais. Sim. Bom, 2 questões. Uma delas é que, a partir da próxima segunda-feira, a movimentação também neste concelho, e agora chamaremos aqui um bocado o concelho, vai ser diferente. Ou seja, vai haver mais movimentação. A outra é preciso muita gente também para coordenar todo este trabalho que é o acolher estas pessoas. Quem são estas pessoas que acolhem? Olha, isto é no fundo um processo um bocadinho em cascata, como nós vamos dizer, não é? Primeiro, costuma-se dizer que são sempre os mesmos. Mas não é mesmo o caso, isso já se sabe. Mas isso se calhar não é. São habitualmente pessoas que estão ligadas obviamente à estrutura primeiro da Comissão Vicarial, da equipa vicarial, ligada à juventude, que depois, cada um no seu lugar, porque esta Comissão, sendo vicarial, tem representantes de todas as paróquias, e portanto a partir daí começa um trabalho de juntar animadores de grupos, catequistas, pessoas que queiram se juntar, alguns que tenham já participado. Estavas a dizer, os mesmos. Isso. Jovens que já participaram em jornadas, enfim. E a pouco vai-se formando a equipa. Depois cada centro foi-se responsabilizando, foi criando sinergias. Depois, claro que houve aqui um processo que é importante dizer. Nós quase há um ano que começamos a trabalhar nisto, não é? Porque, parecendo que não, e nós imaginando que para umas jornadas com tanta gente é preciso programar com muita antecedência, nós, uma pré-jornadas, e são para estas 700, 800 pessoas, sensivelmente, também começamos muito cedo, até porque o número que tínhamos em mente eram uns 1000. Acabou por não se confirmar esse número, mas também por 200 não é muita diferença. Começamos desde logo, a estabelecer aqui parcerias com as entidades que, obviamente, teriam que ser chamadas, no fundo, também à partilha deste momento, porque é importante para o Conselho. O município, obviamente, logo na linha da frente, até para a cedência dos espaços, e também agradecemos, obviamente, essa disponibilidade e essa sensibilidade. Depois, claro, com todas as forças e autoridades envolvidas, Proteção Civil, GNR, PSP, bombeiros, com quem vamos contar permanentemente. Aliás, têm mantido imensos contactos com toda esta equipa. Temos tido reuniões mais largas, outras de âmbito mais estrito, para preparar todos os aspectos. Também com a Autoridade de Saúde, um aspecto muito importante também. Desde as vistorias que já acompanhei também ao espaço onde vamos ter, enfim, todos esses procedimentos para que possamos acolher da melhor maneira, que as pessoas e nós também nos sintamos o mais tranquilos possíveis ao receber quem vem. E, portanto, essas parcerias estão a ser estabelecidas e que foram estabelecidas, estão firmadas, com empresas também que colaboraram, algumas até muito também generosas na forma como deram algumas coisas, partilharam
trabalharam, envolveram-se, não é? Estão envolvidas. Porque a verdade é que nós vamos receber aqui muita gente, pessoas que provavelmente não voltarão, mas outras se calhar voltarão, e estes, se verdade, são 4, 5 dias, podem dar para muita coisa, mas dá certamente, e nisso não tenho dúvidas, para marcar a vida de quem vem. E nós que vamos receber também, porque muitos das famílias, e essa é uma das características habituais nestes processos, bem, para quem tem miúdos e jovens que já receberam em outros processos, em Erasmus e outros intercâmbios, já conhece, mas há pessoas que têm um bocado de receio, assim, bem, vamos ver como é que corre. E é sempre giro abrir as portas da nossa casa para acolher. E nós já tivemos essa experiência, eu vivi em 2016 uma experiência extraordinária em Cracóvia, em que portas abertas, foi assim extraordinário, não é? Portanto, e deram-nos tudo, deram-nos a sua própria cama, deram-nos o que tinham mesmo, é? E privando-se até daquilo que era o seu para dar a quem chegava. Uma lição de humildade extraordinária e de humanidade. Bem, e aqui também é um bocadinho isto que vai acontecer, quer com as famílias, quer também com os grupos que vão nos diferentes pavilhões, criaram equipas, voluntários, jovens, menos jovens, uns para a cozinha, outros para preparar o pequeno almoço, outros para ajudar na limpeza, portanto, e sobretudo acolher, porque o voluntário também tem essa obrigação, no fundo, essa missão. Não é só de servir aquilo que são nas suas tarefas que vai cumprir, mas também no acolher, porque quem chega precisará também de sentir, porque vem de um país diferente, vem de uma cultura diferente. Precisa se sentir acolhido. Precisa se sentir bem aqui, porque e isso é, sem dúvida alguma, acho que o trabalho que for feito nesta fase de pré-lançamento das jornadas vai ser uma caminho andado para que as jornadas, elas são sempre um sucesso, obviamente, porque todo o trabalho que decorre e todas as reflexões que são feitas ainda têm maior expressão quando as pessoas se sentem em casa. E isso é que nós queremos que aconteça. Isso é a obrigação de fazer sentir em casa. Isso. O município já apresentou várias vezes as medidas que tomou para que estes dias também nesta diocese, nomeadamente nesta vicaria, se corram bem. Mas toda esta logística, as refeições, esta confecção, isto tudo é trabalho desta equipa, não é? Quem é que, e falando agora de aspectos práticos, quem é que paga isto tudo? Os próprios jovens e peregrinos fazem uma inscrição, não é? E essa inscrição tem um pagamento que uma parte dele vai precisamente para isto. Depois o que nos compete a nós é fazermos a gestão, portanto, desse financiamento que vem, mas é como digo, os jovens vêm, são acolhidos, mas essa verba, portanto, é aplicada precisamente para o pagamento das despesas inerentes, com os alimentos, com os transportes. E foi fácil de coordenar toda essa é a maior logística. dificuldade. Pois essa será a maior dificuldade. Essa foi sem dúvida a maior dificuldade, porque... Quem é que colabora convosco neste aspecto? No fundo é assim, eles, por exemplo, nós temos diferenças a vários níveis aqui dentro dos grupos que estão nos centros de acolhimento. Por exemplo, há centros de acolhimento que vêm e que chegam em que os grupos são autónomos. Por exemplo, o caso do grupo que nós vamos receber aqui, que é o grupo que vem de Sevilha, ele é autónomo. Porquê? Porque o grupo que vem com autocarros e, portanto, não vai precisar de ter necessidade de transporte para algum lado durante a semana em que vamos ter. Mas, imaginando isto, há outros grupos, por exemplo, o grupo da Coreia, ou o grupo de Panamá, ou assim, e já agora aproveito para contar um bocadinho também essa experiência, não têm, portanto, eles vêm com transporte para cá, alguns transporte é só até mesmo o avião até o aeroporto, depois têm que providenciar e arranjar forma de chegar ao sítio de acolhimento. Depois, a partir daí, é preciso às vezes também outro tipo de acompanhamento. Por exemplo, nós vamos ter um dia uma peregrinação a pé a Fátima. E o que é que vai acontecer? Nós temos que providenciar para certos grupos, por exemplo, o grupo que vem da Freixianda ou de Caixarias tem que ter autocarros para fazer esse trabalho. Houve aqui uma articulação que o Comitê Organizador Diocesano, o CODE, preparou, como estabeleceu protocolos com transportadoras para estarem disponíveis precisamente para que no sábado possa decorrer tudo bem e para que as pessoas possam chegar a Leiria. Portanto, tudo isto, estas parcerias, obviamente que tenta sempre fazer o possível para negociar um preço mais simpático possível também, para evitar, de uma maneira que os centros de acolhimento, as paróquias, não entrem em despesas. Ou seja, para evitar a situação, o que não é fácil. E atenção, houve paróquias que se organizaram muito bem, que já elas próprias fizeram atividades, iniciativas para angariar algum dinheiro
para estarem, digamos assim, o mais seguros possível quando e se houver necessidade, que em alguns casos é capaz de haver com certeza, de terem que suportar alguns custos inerentes a isto. Mas, por exemplo, um caso concreto, como eu disse há bocadinho, o Grupo de Sevilha tem autocarros, são 4 autocarros. E o Grupo do Panamá, que está no Caneiro, no centro, e do México, não tem autocarros. Então colocava-se a questão, a Fátima vamos todos a pé, e depois para regressar, é preciso vir. Então, foi proposto que ao Grupo de Sevilha se havia possibilidade, depois de trazerem os seus, de ajudar nisso. E disseram logo que sim. E, portanto, vão, depois de trazer cá os seus elementos, vão novamente a Fátima e vão trazer os irmãos, como eles dizem, e bem, como dizemos, do Panamá e do México para o Caneiro. E, portanto, no fundo este sinal de fraternidade que existe entre os grupos, mal seria, não é? E portanto que também conta bastante aqui neste processo, é o que é o principal, não é o principal, é haver esse apoio. E para a acessibilidade, por exemplo, temos também a empresa, podemos dizer, a Bewater, que também deu uma série de garrafas de água para podermos, como a nossa água da rede é boa, portanto para poderem atestar, para as pessoas poderem ir enchendo, para não haver gastos de plástico, percebemos que muita gente concentrada, há um aumento de resíduos e portanto também aqui juntou-se a parte ecológica, a parte ambiental, com esta parte solidária também. Temos empresas que sabemos que nesta altura, até uma altura em que em condições normais, se fosse um grupo de outras características, se calhar até fariam um preço diferente, mas como é para este fim, até colaboram, ajudam, e isto vai desde o pão, vai desde a fruta, vai desde da mercearia, que é necessária para os pequenos almoços e tudo isso, e depois também uma parceria importante aqui, que é ensinar, que vai estar connosco na parte do fornecimento dos alimentos, que vão ser confeccionados nas cantinas das escolas que estão envolvidas também neste processo. É importante também dizer isto e salientar a forma extraordinária como todo este projeto, quando foi apresentado, recebeu o maior acolhimento das direções. Para dizer até que houve diretores de escolas e pessoas das direções que alteraram férias para estarem precisamente nesta altura connosco a acompanhar este processo. Uma dedicação excepcional. É um acontecimento também único, né? no nosso país. Claro. Não viveremos outro. Não viveremos outro, a verdade é essa, não viveremos outro. Antes de falarmos do programa em si, o que é que isto deixa marcas não só para quem vem, mas também para quem acolhe? Pois, essa é a parte em que nós estamos a procurar envolver as comunidades locais, sobretudo no domingo, e também a trazê-las aos momentos que nós organizámos o programa para na quinta, sexta, sábado e domingo haver sempre um ponto de contacto entre os grupos e a comunidade. Portanto, e porquê? Porque isso ajuda de facto claro que eles têm programas próprios, atividades próprias, mas esta ponta de contacto com a comunidade e vice-versa de facto enriquece, dá e traz, e nessa partilha saem todos a ganhar. Na quinta-feira será a missa de acolhimento, será um bispo espanhol a presidir. Porque sempre que houver um bispo, a celebração organiza-se a partir do bispo. Não é? Na sexta-feira vamos fazer a apresentação deles todos. Os grupos que estão cá, na nossa freguesia, serão apresentados. No sábado vamos fazer uma vigília, que é uma procissão de velas desde o liceu, lá acima da escola secundária, até à igreja. E cantar uns cânticos a Nossa Senhora, uma serenata a Maria. Então, com aquilo que é o património, digamos, religioso, musical de cada grupo. No domingo eles vão ser distribuídos pelas comunidades dominicais, as comunidades da Piedade e das paróquias à volta, às 3, que têm celebrações dominicais, em grupos de aproximadamente 50, mais coisa, menos coisa, e aí participam da Eucaristia, as comunidades locais oferecem o almoço e terão algumas atividades ao longo da tarde. Portanto, há essa interligação. E depois à noite será uma despedida deles, pronto, em família ou em centro, conforme um caso ou outro, e na segunda vão embora. Portanto, esta interação é a parte da surpresa, e estamos a tentar já há umas semanas largas para cá, pedindo colaboração às pessoas. Por exemplo, a gente termina o sábado à noite aqui na cidade, isto é um pedido especial que fazemos às pessoas de cada cidade,
com um café da avó e umas limonadas e os bolos de fatia. Pronto, bolos de chá, digamos, de fatia. E temos andado a pedir, precisamente porque é a forma de envolver. Então, e assim também os acolhemos, porque provavelmente com alguma facilidade poderemos ter esta procissão que começa lá em cima, até cá em baixo da igreja, mais de meio milhar de pessoas, mais de 500 ou 600, porque se eles são 300, pensarmos que são mais, a nossa paróquia, mais 3 paróquias envolvidas, Alboritel, Cercal e Gondomaria, que pode perfeitamente trazer mais algumas pessoas, essas até que lá se juntam, e depois engrossam um bocadinho o número. Pronto, essa é uma ideia que estamos a trabalhar neste envolvimento. Neste momento estamos a dialogar com os grupos e estamos a dialogar com a comunidade. E propusemos o programa, houve já até alterações por causa disso, porque não chegam todos em dia e hora recomendável porque era a ideia primeira, era irmos aqui da Vera à Fátima. Tivemos que fazer essa mudança porque não era favorável. Alguns estão a chegar de noite, por isso era um pouco... Era cansativo depois ir à noite. Falando agora do programa em detalhe, penso que toda a comunidade quererá ficar envolvida nestes dias que antecedem a jornada. O que é que prepararam? Com o que é que se preocuparam para mostrar e para que estes jovens pudessem viver? Junta-se um bocadinho aquilo que o Padre Armindo já falou, não é? Com aquilo que é a nossa preocupação, que é procurar dar as melhores condições e perceba-se que dar as melhores condições de comodidade é eles estarem em pavilhões a descansar ou a dormir, a maior parte deles não custa nada. Já estão habituados, muitos deles, são jovens que vêm já com algumas experiências e, portanto, aliás, faz parte do espírito das jornadas exatamente isto também. Portanto, essa forma de estar, que no fundo é retirar da zona de conforto, do sofá, como dizia o Papa Francisco em Cracóvia, que falava nessa questão de desinstalar do sofá e vir ao encontro de fazer alguma coisa diferente, não é? E esse diferente para fazer a diferença. E a diferença faz precisamente também em ser dinâmica, em ser ativo e proativo e envolver-se. E, portanto, nós criamos um programa que começa então na quarta-feira com o acolhimento, para os grupos que vão chegando, porque a maior parte deles, de facto, já cá estão, vão chegando durante a tarde e noite. Depois, na quinta-feira, é um dia de acolhimento que nós fazemos. Iremos ter, por exemplo, aqui no caso concreto, e aqui convém explicar que cada centro de acolhimento faz o seu programa. E neste dia, portanto, que é o programa mais paroquial, ou neste caso de acolhimento, do centro de acolhimento, é diferente. Nós, no nosso caso, outros farão de outra forma, mas também dará por aqui. Nós iremos ter uma missa logo às 10h30, a missa da comunidade da quinta-feira, que é, portanto, aqui, que vamos ter então a próxima quinta-feira com uma missa de boas-vindas. Mas é na igreja. Que será então presidida, como o Padre Armindo estava a dizer, pelo Bispo de Sevilha. Depois iremos ter a oportunidade também dos nossos jovens voluntários juntarem-se vão estar logo com eles, mas no final da celebração darem uma volta aqui pela cidade, conhecerem alguns pontos da cidade também, que tenham ligados também à história dos pastorinhos e outros pontos de referência importantes, portanto, para conhecerem também um pouco aqui a nossa cidade, para Linear, enfim, as zonas mais conhecidas. Depois temos o almoço. A seguir ao almoço temos um momento que foi também, enfim, o Padre Armindo pode explicar, que nós chamamos de diálogos, que vão acontecer de duas formas e que o Padre Armindo agora vai explicar. A ideia é apresentar-nos também e ligar uma das razões porque eles vêm para a nossa região é Fátima. E por isso, como no outro dia vamos lá, tínhamos antes pensado ir primeiro a Fátima e depois pensar de alguma maneira no rescaldo, criar um espaço de diálogo sobre isso, acabamos por inverter. Então, e ligamos o acontecimento de Fátima àquilo que são, digamos assim, as expectativas da humanidade sobre a história da paz e da construção da fraternidade. Então quisemos dar-lhe aqui duas leituras, uma mais ao nível, a partir do acontecimento de Fátima, da espiritualidade, e outro mais a partir daquilo que é a capacidade de, se nós mudarmos o olhar sobre as pessoas, de, no fundo, superarmos tensões, divisões, e, no fundo, se nos encontrarmos na nossa humanidade, nós com facilidade encontramos pontos. Do ponto de vista espiritual, digamos, pelo apelo da transcendência que nos considera e nos acolhe a todos, da nossa
na nossa fragilidade, com ternura e com misericórdia, como Nossa Senhora e o anjo o recordaram em Fátima. E depois, e então pedimos ao antigo reitor do Santuário de Fátima, o Padre Luciano Guerra, para vir, de facto, faz uma introdução e depois vamos à conversa. Fundamentalmente é pôr os jovens a fazer-lhe perguntas, porque eles vão ficar estou convencido, um bocadinho assim surpresos, porque tem diante deles um homem que esteve 35 anos à frente do santuário. Eu acho que essa é qualquer coisinha de apelativo, pronto, que vai ajudá-los a pensar. Um segundo E onde é que vai acontecer? Este será da parte da tarde, na terça-feira. Nós vamos dividir em 2 grupos, porque temos espanhóis e temos língua. Na quinta-feira, da parte da tarde, temos ingleses, portanto, na Zâmbia a língua oficial é o inglês, e porque não é fácil depois colocar as duas línguas e quem fala não temos tradução simultânea, não é? Não, criamos dois ateliês. Sim. E depois os responsáveis vão fazer esse trabalho em língua espanhola e em língua inglesa. Em inglês. E então fazemos, para o inglês vamos fazer na igreja mesmo, porque o centro pastoral não dá aqui da Piedade, não dá para ter os 2 grupos em simultâneo, até porque depois pelo meio há o lanche e precisamos de um dos espaços, que é o piso do resto do chão, ficar só para isso, para o lanche. Então, um dos espaços será a igreja, será para este grupo mais pequenino, que é mais fácil, igreja ou aquele salão lateral, que dará para isso, porque tem condições para isso. E o segundo, ou primeiro chamado primeiro piso do Centro Pastoral, para a língua espanhola, porque eles são 200 e nesta altura não estão todos ainda, estão 220, pronto, porque o outro grupo de Ourense virá só no dia seguinte. E aí, esta temática ligada à Fátima e à paz e à construção de uma leitura que, a partir da dimensão transcendente, um Deus que nos acolhe a todos como filhos, como irmãos, assim Jesus nos revelou o rosto do Pai. E o outro é partir da identidade da nossa terra, das nossas raízes, que é a lenda do Gonçalo Hermígios e da Moira Fátima, a lógica de quando 2 olhares se cruzam, rompe-se o ciclo e a espiral da violência, da guerra, e muda a vida daqueles 2. Quando a gente, no fundo, proporcionar é que 2 seres humanos se encontrem na fraternidade, na igual, que é o espírito das jornadas, perceber que somos todos iguais, abatermos as desconfianças, os ódios e tudo isso, nós criamos condições para que haja um mundo diferente. Ali há digamos, nós estávamos em vantagem, porque éramos nós que estávamos na moto de cima a expulsar. Mas o nosso, digamos assim, a lenda diz que foi o nosso que quebrou o ciclo e mudou completamente. A lenda tem sempre um fundo de realidade, de aspiração profunda de humanidade. Então pedimos ao professor Carlos André que, a partir deste facto, depois aborda a carta do Papa Fratelli Tutti, neste contexto, e que dialoga com eles sobre esta aspiração profunda no horizonte da Jornada Mundial da Juventude. E é a mesma coisa, ele faz uma introdução e depois vêm as perguntas. E depois vêm as perguntas, que hão de ser muitas. Porque essa é que é a parte interessante. Normalmente será um diálogo para durar uma hora e pouco. Claro que com os espanhóis vai ser mais complexo, porque é um grupo muito maior, com o pessoal da Zâmbia mais pequenino. Vai ser, penso que assim, vai ser é aquele momento em que queremos saber tudo, não é? E quem vem de fora quer saber tudo. Pois, no fundo, expomos-nos um pouquinho através destas 2 pessoas que são referência em cada um dos temas. E depois o programa continua. Quando acabar esta parte, vamos ter um momento em que os diferentes grupos vão ter a oportunidade de preparar, ou de ultimar a preparação, porque eles já estão a preparar para isto. Para o dia que vai acontecer no seguinte, na sexta-feira à noite, vamos fazer a apresentação dos grupos. Portanto, um momento de preparação para esse momento do dia seguinte, e vão descansar, jantam e depois descansam. Porquê? Porque depois vamos ter na sexta-feira o dia que é o mais intenso, no fundo, pelo menos em termos de duração de programa, porque começa logo às 5h30 da manhã. Fátima. Isso. Portanto, eles vão tomar um pequeno almoço, depois às 6 da manhã. Aqui dá-se o seguinte, aqui não é só o centro de acolhimento aqui de Orem, mas todos os outros centros vêm para cá. Quer dizer que vamos ter aqui
de manhã cedo, manhãzinha, às 6 da manhã, cerca de 700 e tal pessoas. As tais 700 e tal pessoas, não é? A ir para Fátima. Portanto, está todo o trabalho coordenado com as autoridades, com as forças de segurança, com os bombeiros, que nos vão também dar apoio nisso. Não são os tais 700 e tal, porque o grupo que está no Caneiro vai à parte, ou seja, não fazia sentido vir aqui abaixo para depois ir para Fátima, então faz o trajeto direto por lá. Exatamente. E o grupo de Lourenço ainda não vai estar, só chega nessa noite, portanto, aqui ao centro de acolhimento. Contudo, já vai almoçar connosco lá em Fátima. E quando digo almoçar connosco, está com os grupos, portanto, que eles vão para Fátima na sexta-feira. Então, o programa começa a essa hora, a caminhada para Fátima, e depois em Fátima integram o programa do santuário, que está previsto para esse dia, com as celebrações, vão visitar o santuário, a zona envolvente, incluindo Valinhos, Austrel, portanto, toda essa parte. Será o dia lá passado, almoçam lá também, e depois virão de regresso. E no final, à noite, será então a festa de apresentação dos grupos. É também um momento que vai acontecer? Vai acontecer na escola secundária, na parte exterior, no ringue exterior da escola secundária, que é uma zona que tem capacidade para, de facto, ter tanta gente. Aqui já será, obviamente, o grupo de Centro de Acolhimento 1, neste caso aqui da Piedade, de Orém, e que, portanto, terá um momento de apresentação do grupo da Zâmbia. Ora, também, obviamente, fará a sua apresentação para mostrar a quem chega quem somos e como é que também aqui nós nos organizamos e como é a nossa vida aqui em comunidade. E irá também estar o grupo de Sevilha, que vai fazer também a sua apresentação. Depois, no outro dia, pronto, depois descansar, no outro dia, no sábado, é o dia da Diocese em Leiria, em que todos os jovens que estão a participar neste projeto, das pré-jornadas, convergem para Leiria. É um programa definido pela Comissão Diocesana. Vão lá estar o dia todo, têm celebração às 10h30, têm vários ateliês, várias atividades que vão correr durante o dia e depois ao final da tarde regressam a Orém e à noite então temos esse tal momento que há pouco o Padre já falou, que era essa vigília que será presidida pelo Bispo de Ourense, que já estará connosco e que será então essa vigília, essa procissão que sairá da escola secundária, arrumará portanto ali até à rua mais conhecida como a Rua da Junta de Freguesia, passará em frente aos antigos passos do Conselho, deixa a Praça do Município, entrará depois na rua que vai em direção à igreja e aí depois na Carvalho Araújo entrar na igreja e será o momento de ter o rosário, procissão de velas e terminará esse momento da oração então com esse momento fora no adro, porque não deverá ser possível caber tanta gente dentro da igreja. E iremos ter então aí no adro e na zona envolvente as pessoas a assistir a esse momento em que cada grupo foi convidado a preparar um cântico a Nossa Senhora e vão fazê-lo, vão cantá-lo. E no final desse momento haverá um momento de convívio com as pessoas, com as tais, e portanto tragam bolos, posso dizer assim, pode alimentar um bocadinho mais com medida a pedir, mas eu digo, podem. É muita gente e jovens. Estamos a falar de exatamente, jovens. No final do dia, depois de um dia intenso em Leiria, é melhor trazer mais bolos. Portanto, estamos a falar bolos de jovens. Fatia, bolos de fatia para partilhar, com o café da avó, com as limonadas, com os sumos e com as águas. O adro da igreja, uma das partes, a parte lateral vai estar ocupada precisamente com isso, para preparar ali uma linha de montagem para dar as coisas, e será um momento para convivermos, não é? Esperando que a noite esteja agradável para isso também. No domingo, então, é o dia com as comunidades, também é um dia muito importante, é um dia intenso, é rico, porque é o momento em que as pessoas vão para os diferentes lugares e para outras paróquias, vão para a Gonda Maria, vão para o Cercal, para o Valtravesso, para o Pinheiro, para o Alcaidão, para o Buritel, aqui no nosso grupo, vão noutros sítios, vão para todos os outros lugares e, portanto, é no fundo chegar este braço das jornadas, esta generosidade. E há coisas incríveis, porque há grupos que estão-se a preparar desde jogos tradicionais, depois da celebração, que obviamente se decorrerá de manhã, o almoço já será partilhado, nós dividimos, como o Padre há pouco também referiu, todo este grupo em cerca de 50 pessoas, que vão estar divididos por estes lugares que eu acabei de referir, as comunidades estão-se a organizar para os receber, para os acolher, para lhes fazer então este momento de convívio, de estar em conversa, em diálogo, em diversão também, e conhecerem um bocadinho a nossa realidade. Há sítios onde vai decorrer leilões, há sítios onde vão decorrer festas, há sítios que vão estar a organizar torneios de petanca, outros vão fazer chinquilho, portanto vai ser assim interessante ver pessoal que não está habituado aos nossos hábitos a envolver-se. É uma festa, não é? Depois,
outros também sei que vão se calhar a banhos, outros se calhar tentarão ir chegar ao Grobal, outros terão piscina lá de alguém, enfim, o que for, não é? Mas interessa é que as pessoas estejam, com os voluntários todos no processo de convívio e de animação nesse dia, que é um dia sempre muito especial, que é o domingo. E depois à noite temos o jantar, que será, digamos assim, um momento também já de encerramento, porque depois no outro dia há a preparação para a partida, não é? Há grupos que vão logo sair cedo, há uns que saem logo tipo 9 da manhã, outros sairão mais tarde, se calhar aqui nas horas, agora que eles já sabem para onde vão, os horários de saída se calhar vão sofrer aqui algumas alterações, mas também providenciamos para eles o almoço volante, onde eles podem levar umas 2 sandes, fruta sempre a todas as refeições, para hidratar, a água, tivemos esse cuidado. Também fomos aconselhados a fazê-lo pela Autoridade de Saúde, por pessoas que também têm esta experiência, pelos bombeiros, enfim, e será, portanto, assim. E na segunda-feira, então, partirão para o momento de viver as jornadas, é o dia de fazer a viagem até ao centro de acolhimento, onde vão ficar durante as jornadas, e nós vamos nos despedir. Alguns irão também, por sua vez, para as paróquias que vão acolher, outros, como eu e outras pessoas, terminamos aí esse processo, depois há que arrumar o que é preciso e pronto, e fazer depois o balanço. Na terça-feira o faremos. E sim, na terça-feira já será para descansar. Na terça-feira depois temos que fazer aqui o balanço de como é que aconteceu, porque é um trabalho que vai ser feito e nós depois procuraremos então aqui trazer como é que aconteceu, como é que tudo ocorreu. E já estaremos em plena jornadas, é o dia 2, aliás, é o dia em que... Não, terça-feira é dia 1. Terça-feira é dia 1, também tens razão. Mas é jornadas. É. Mas o Papa vem no dia 2. Depois o Papa chega dia 2. Exatamente, o Papa vem dia 2. Sim. Pronto, e vocês dois estão preparados para viver esta jornada? Claro, então. Estamos porque já nos começámos a preparar pelo menos há um ano. Pois. Há um ano que a gente anda com isto, e até mais de um ano, porque houve o adiamento e tal, mas esta orgânica e entrosamento tem sido conversado muitas vezes, e digamos... A execução depois é mais recente, mas o pensar já vem de longo. Já vem de longo. E o Jorge Martins também sempre Sim, envolvido aliás, nestas porque coisas. desde 2019, assim que soubemos que seria em Portugal, dissemos logo, vamos preparar as coisas porque vai-nos calhar. Aliás, foi uma coisa algo inesperada, na verdade, eu confesso isso, quando foi anunciado em Portugal, porque uma das coisas que o Padre Minho já disse, esteve em Paris, eu estive em Cracóvia. Em Cracóvia tiveram 2,5 milhões de jovens. E eu tive a oportunidade de estar no campo onde terminou as jornadas, aliás, em todas as atividades, mas nesse que foi particularmente impressionante, que é nós estarmos numa zona do campo onde foi a missa de despedida, e antes a Via Sacra e a vigília com o Papa na noite anterior. E para se ter uma noção, eu estava ali com o grupo, a acompanhar o grupo de jovens, e perguntei, pessoal, agora que acabou esta parte da vigília, podíamos ir ver, porque vemos tudo em ecrãs gigantes, vamos ver exatamente onde é que é o palco, vamos seguir as setas. Eu posso dizer, para quem conhece aqui a cidade, que é mais ou menos como nós começarmos aqui junto aos Correios e o palco ficava mais ou menos no quarto passeio, portanto... Que horror! Sim, sempre a andar. E tendo a percepção de que essa distância era enquadrada, ou seja, o espaço todo abrangia para caber toda a gente. Foi assim uma coisa... Muita gente mesmo, não será tanto aqui em Portugal, mas foi muito significativo. Por isso, nós quando começamos a falar, eu disse assim, meu Deus, se é em Portugal e em Lisboa ainda por cima, como é que vão meter tanta gente? Era essa a dificuldade. O comparativo surgiu logo, mas depois temos que, pronto, obviamente não iria ser tanta gente, até porque infelizmente depois pelo meio tivemos a pandemia que não se esperava. Uma guerra que também está a travar aqui algumas das circunstâncias, porque haverá os custos, que aumentou muito, sobretudo o combustível, e tudo isso levou a que muitos jovens, temos a certeza porque disso, nós tínhamos a previsão de 1.500.000 gostariam de vir e não vão poder vir porque há efetivamente esse problema. E mais, como nós dizemos, em termos de Europa, até somos de um país que não tem um custo de vida muito elevado, antes pelo contrário, mas já começa também a pesar em muitas carteiras e para muitos países já é difícil viajar também para cá. E nota-se porque os jovens ainda gastam algum dinheiro Exatamente, para vir às jornadas. Portanto é assim, de resto fomos-nos preparando, aliás nós já tivemos
noutras guerras, salvo seja, noutras batalhas, em que tivemos que nos organizar também E cá tudo corre estamos. bem, não é? Felizmente sim, até hoje. E este também vai correr. Isso também já vais. Tivemos um momento logo muito bonito com a recepção dos símbolos da Jornada Mundial da Juventude. Também se viveu de uma forma muito bonita. Foi. Não foi? Foi muito intenso. Foi, sim, senhora. O nosso bispo ficou surpreendido quando veio e esteve connosco. Aliás, é interessante o esforço dele para acompanhar, sobretudo, os jovens, porque onde há uma iniciativa ligada aos jovens, ele se puder estar presente. É um dos objetivos principais dele. E ele veio e pronto, nós temos dificuldade hoje na mobilização, e é geral, porque nós estamos numa cultura que vive do imediato e do usufruir imediatamente digamos, as sensações e as coisas, o que significa que não damos muito benefício digamos, à dúvida, no sentido de se não se consegue tirar proveito imediato. Emoções que não sejam traduzidas em qualquer coisa de concreto não geram grandes expectativas. Por isso, é mais pela capacidade de empatia, é mais porque alguém foi ou vai, que muitos se sentem, digamos, atraídos por. Eu não os levo a mal. Quando não estamos por dentro das coisas, somos espectadores interessados, mas isso não chega para nos mobilizar. Depois da pandemia, este tipo mesmo de iniciativas com esta dimensão, tem dificuldade em encontrar espaço. O pessoal, por norma, prefere o retorno imediato. Neste tipo de atividades é preciso investir um bocadinho mais, ir um bocadinho mais longe. Mas o retorno é maior, mas há quem não quer não está disponível para esse investimento. Padre Armindo, muito obrigada por ter estado aqui connosco, ainda como pároco da paróquia de Nossa Senhora da Piedade, mais logo... Até 23 de setembro. Mais logo, sim, até mas mais 24 logo... de setembro. Até 24 de setembro, um dia bonito. Um dia bonito, 24 de setembro, é? Exatamente. Sabe que dia é que é o 24 de setembro? Não estou a ver. É o dia do aniversário da Paula. Falhei. Portanto, fica aqui até esse dia, não é? Bom, então eu ouvi logo. Muito obrigada. Pode já de chegar nesse dia. Pronto, então os dois estarão. Foi de propósito para mim. Claro, isto é uma à parte. E queria eu dizer que mais logo tomará a posse como vigário-geral. É tal e qual. Às 19 horas. Às 19 horas na sede. Portanto, mais logo. Quem quiser pode participar. Pronto, exatamente. Aliás, o Bispo convidou todas as pessoas, sabendo que é uma celebração também de agradecimento em relação ao vigário-geral que termina. Foram 25 anos. Exatamente. Agradecimento a quem sai, boas-vindas a quem entra, não tal é? E qual, como diz o Sr. Bispo. Muito. Na carta dele. Não li a carta, mas pronto. Então... Mas é exatamente essas palavras que ele usa. E Jorge Martins, muito obrigada por ter estado connosco também. Como costumo dizer, calha sempre aos mesmos. Pois, cá estamos. Pronto, então resta-me desejar aos dois, vocês que fazem parte desta equipa de coordenação vicarial, que tudo corra bem e que seja uma semana bem passada. Sim, obrigado. E também deixar o apelo à comunidade, que vão haver por aí alguns jovens que não estão habituados a ver, depois que sorriam, que os acolham, que se sintam felizes, que sorriam. Que vão estar cá, vai ser agradável. São jovens que vêm com um espírito muito próprio, que vêm também com vontade de conhecer, de estar, de fazer um bocadinho este processo também de partilha e de comunhão, né, no fundo, porque as jornadas são exatamente isso. É um grande acontecimento, uma festa, que são convocados. É verdade que é o Santo Padre que os convoca. Eles vêm, estão a caminho e há pressa no ar. É isso. Muito obrigada aos dois e tudo a correr bem. Um bom dia a todos. E é dessa forma que nós vamos terminar, é com o hino oficial destas Jornadas Mundiais da Juventude. Muito obrigada e uma boa semana para vocês. Obrigado. Fazer a vontade do Pai, nosso Pai.
para ser como a mãe. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Tu que andas à procura de ti, parte à descoberta, vem ver o que eu vi. Vem conosco, vem olhar para além daquilo que fazes e que não te deixa sorrir e amar. Não olhes para trás, não digas que não. Ouve o teu coração e parte sem medo desta missão. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Foi Maria quem primeiro acolheu a grande surpresa da vida sem fim. Confiante e simples quis receber tão grande mistério de um Deus que é para sempre por ti. Sempre por mim. Não posso calar, não posso deixar de dizer, meu Senhor, conta comigo, não mais calarei. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Sem ter dúvidas da sua missão, Maria, tão jovem, depressa deixou sua casa e pela montanha subiu para ver Isabel. E logo encontrou salvação, comunhão. O fruto bendito é o meu Senhor. Eu também quero ouvir, porque acreditaste, para sempre és feliz. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos de amar. Todos vão ouvir a nossa voz. Levantemos os braços à pressa no ar. Jesus vive e não nos deixa sós. Não mais deixaremos